Escola Bíblica Dominical. Tema: Aviva a tua obra. A chama das Escrituras ao quebrantamento, ao poder de Deus. Textual. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. Lucas 14 ao 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou um lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhava das palavras de graça que saía da sua boca. E dizia: Não é este filho de José? Eu tenho certeza que na aula de hoje você vai aprender algumas coisas muito especiais em relação à cristologia e a ação do Espírito Santo na vida do crente. Seja bem-vindo à lição de número 4, no dia 22 de janeiro de 2023. Na nossa introdução, nosso comentarista diz o seguinte: além do ministério avivado, a mensagem de Jesus era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Uma coisa que é importante: ninguém pode ter um ministério avivado por si mesmo. Nós vamos perceber aqui no primeiro ponto, sobre a pessoa do Espírito Santo na vida de Jesus, nós vamos perceber que tudo que Jesus fazia era movido pelo Espírito Santo. Não podemos estar avivado, temos que ser avivado, porque ele está é uma consequência momentânea, e ser avivados é uma situação essencial. O problema é que muita gente hoje no Evangelho é estar avivado. Eu estou avivado. O avivamento passa e se perde. Nós precisamos ser avivados. Como ser avivado? Sendo cheio do Espírito Santo. Quando eu falo do avivamento essencial, eu falo de essência, aquilo que está dentro de mim. Só o Espírito Santo pode gerar a essência do avivamento das pessoas. Só o Espírito Santo. É isso que nós vamos perceber. Jesus tinha uma vida realmente reavivada, movida pelo Espírito Santo, totalmente dependente do Espírito Santo. Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Primeiro parágrafo: o Espírito Santo na vida de Jesus. Eu quero que você entenda algo aqui muito importante, porque essa compreensão cristológica, o Espírito Santo na vida de Jesus, no seu nascimento. O anjo Gabriel apareceu a Maria e disse a ela que ela ficaria grávida e daria à luz a um filho. E Maria disse: Como será isso? Não é possível, não tem condições. Eu nunca tive um relacionamento sexual com um homem. Como que eu vou ficar grávida? O anjo disse para ela: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele vai gerar um filho no seu ventre. Jesus foi gerado pelo Espírito. Vamos perceber que Jesus só teve condições de nascer porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. Sei que a maioria conhece a história, mas no batismo, João ouviu Jesus. Jesus veio a ele e ele disse: Sou eu que preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vem a mim. E Jesus disse a João: Deixa, João, para se cumprir as Escrituras. Mas quando Jesus é batizado e sai das águas, veio o Espírito sobre ele. O Espírito capacitou Jesus para o ministério.
Quando a gente lê Lucas capítulo número 2, versículo número 52, Lucas diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, o Espírito gerou em Jesus. Claro que Jesus é Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. O Espírito capacitou Jesus para o ministério. Se o Espírito Santo estiver em nós, é Ele quem gera, é Ele que nutre a nossa vida avivada. O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. E no batismo o Espírito capacitou Jesus para o ministério. O Espírito conduziu Jesus para ser tentado. Perceba que às vezes tem dificuldade de entender. É possível o Espírito conduzir a gente para o deserto para ser tentado pelo diabo? É. Mas toda vez que nós fomos conduzidos ao deserto pelo Espírito, nós saímos vencedor. Tem deserto que a pessoa mesmo entra. A maioria dos desertos que a gente sofremos na vida é deserto que a gente mesmo entra. Mas quando o Espírito nos conduz para o deserto, tem um propósito, tem um porquê e tem uma vitória. Sempre. Na tentação, Jesus também estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. E Jesus foi vencedor na tentação, porque o Espírito Santo nos dá condições de usar a palavra. Segundo o parágrafo do primeiro ponto, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nosso comentarista diz que depois de voltar do monte da tentação, no deserto da Judéia, Jesus iniciou seu ministério. Jesus só inicia seu ministério depois que ele é experimentado, depois que ele passa pela prova. Conseguiu vencer a prova porque o Espírito estava com ele. E depois que ele voltou do monte, ele iniciou seu ministério. O ministério só é verdadeiro se passar por esses critérios aqui. O ministério verdadeiro é aquele que nós recebemos debaixo da unção do Espírito, com o propósito de evangelizar os pobres, não só financeiramente, mas também aquele que é pobre de espírito, também aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo era tão ativo no ministério de Jesus que Jesus disse assim: aqueles que crerem em mim e fazer a obra que eu faço, farão obras maiores que eu. Segundo ponto, Jesus e a oração em seu ministério. É impossível ocorrer um avivamento sem oração. Qual é o papel da oração no ministério de Jesus? O valor da oração. Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Ela revela o coroamento de estilo de vida, coisa que nós devemos entender que o Pai é nosso. Dessa forma, uma pessoa avivada dirige-se a Deus como Pai Nosso. Nós precisamos entender o que é orar. É falar com Deus. Oração é diálogo com Deus. Orais. A oração não pode ser uma ferramenta de petição. Ela tem que ser um mecanismo de comunicação. A oração, aprendemos a falar com Deus e a desfrutar de comunhão com Ele. A oração do Pai Nosso revela o estilo de vida. O que é o estilo de vida? É quando a pessoa decide viver que revela aquilo que ela é. Segundo parágrafo. Segundo ponto. Uma vida de oração. Jesus sempre orou. A gente sempre vai ver em Jesus orando. A gente pensa, não, Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Mas não, porém, na condição humana, o nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Mas a Bíblia diz que devemos apresentar as petições a Deus. Sim, mas nas orações nós pedimos, nas orações nós suplicamos. As orações se compõem dessas coisas. A ideia é que na oração nós estamos desfrutando de comunhão. Tem coisa melhor de que você pedir algo em quem você tem comunhão e tem certeza que aquela pessoa possa te atender? A oração não é uma ferramenta de petição, mas um instrumento de comunhão. Uma vida de oração é uma vida de comunhão. Precisamos orar. Precisamos orar.
Porque quanto mais comunhão com Deus, mais perto dele nós estaremos. E mais condições para entender o seu propósito na nossa vida nós teremos. Terceiro ponto da nossa lição. Uma vida na unção do Espírito Santo. O que é a unção? A unção é uma escolha, uma separação. Ter uma vida na unção do Espírito é ter uma vida separada para o Espírito Santo. Primeiro ponto, a unção do Espírito na vida do obreiro. O comentarista nos propõe aqui uma das disciplinas essenciais na vida cristã para que teremos uma vida avivada é a oração, é o jejum. Então vamos lá. O que é a unção? A unção é a condição para fazer em nome de Jesus. O que é a unção? É a condição para falar em nome de Deus. Quando nós somos ungidos por Deus, Ele está nos dando condições para fazer em nome dEle. Jesus tinha uma vida na unção do Espírito. Ele tinha condição de fazer em nome de Deus. E nós precisamos disso. Nós também precisamos dessa condição. Segundo parágrafo. A unção do Espírito na vida do crente. Nosso comentarista deixa claro para nós, mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares que seus pés tocarem. Porque como crente, nós precisamos da unção do Espírito na nossa vida. Porque onde nós estivermos, nós precisamos estar debaixo da unção de Deus para realmente cumprir o nosso chamado do reino. Hoje nós precisamos gerar consciência missionária na igreja. O crente verdadeiro é aquele que tem consciência missionária, aquele que anda debaixo da unção do Espírito. Todos nós devemos estar debaixo do domínio do Espírito Santo. Precisamos dizer: Deus, derrama a unção do Espírito na nossa vida, derrama a sua graça sobre a nossa vida, para que possamos prevalecer, para que possamos continuar, para que eu possa cumprir a tua vontade na minha vida. Chegamos ao final da nossa quarta lição. Nós tratamos aqui sobre o ministério avivado de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos, que o Espírito Santo deve ser parte ativa do nosso ministério. Porque o mesmo Espírito que agia sobre Cristo, age sobre nós. Uma coisa que aprendemos aqui é que a oração e o jejum devem fazer parte de uma vida avivada. Eu oro para ser avivado, eu jejum para ser avivado. Temos que orar e jejuar para nós mantermos a comunhão com Deus. E quando eu mantenho a comunhão com Deus, eu mantenho a comunhão com o Espírito Santo. E aprendemos que uma vida avivada é uma vida envolvida na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está na nossa vida, não só nos líderes, mas na vida de todo crente, para que todo crente seja uma parte ativa na igreja, pregando o Evangelho, evangelizando, ganhando alma para Jesus. Não podemos ficar parados, devemos sempre estar em movimento. Deus te abençoe, um abraço, até semana que vem.